cura, para mim, não é só a retirada do tumor. É, na verdade, a transformação que eu consegui fazer na minha vida. A gente não tem que ter como meta só a cura física, porque diante disso a gente pode falhar. A cura é uma cadeia de acontecimentos que envolve os aspectos físicos desse ser, comportamentais, psíquicos e espirituais. Ela tem um início, ela tem um meio, mas ela não tem um fim. A cura é o resgate, assim, da gente voltar para casa, da gente voltar para Deus. A Deus e a Jesus, a prece da cura. Em busca da cura. A cura é a recuperação da saúde. Saúde física, e não exclusivamente física, mas a saúde mental, a saúde social e a saúde espiritual. Considerando o aspecto que o homem é um ser multidimensional, em que envolve corpo, mente e espírito, a cura compreende a perfeita e total harmonia entre esses três estados. No século XX, a visão materialista da ciência lança um olhar mais amplo sobre o corpo humano. Começa a admitir os aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais da saúde e da doença. O homem já é visto como um ser multidimensional, matéria e energia. Afinal, Albert Einstein deu um belo empurrão. Provou aos cientistas que energia e matéria são duas manifestações diferentes da mesma substância universal. O ser humano é energia corporificada. Isso dá um pulo de afirmação de todas aquelas religiões maiores de que o ser humano é eterno. Ciência e espiritualidade são coisas afins, ambas buscando um progresso. A ciência encontrou um caminho metodológico e científico um pouco mais adequado que nos permite o conforto que temos hoje. A espiritualidade ainda não encontrou um caminho usando a metodologia científica para encontrar mais respostas. Ela se baseia na fé e na esperança. Ciência e religião acabarão concordando entre si, deixarão de ser antagônicas e serão complementares. O fato de nós não acreditarmos não significa que não existe. O fato de nós não conhecermos não significa que não existe. A arrogância das religiões precisará dizer, eu espero, a concordância da ciência. E a ciência deverá perder a sua arrogância, dizer que nada mais existe a não ser aquilo que eu provo com 4 mais 5 e com teoremas, e há coisas que eu não provo, mas que também existem. Juntando-se os conhecimentos científicos e as ações filosóficas e espirituais e religiosas, compreende-se que a ação sobre uma enfermidade, sobre um paciente, ela é muito mais eficiente. O espiritismo está unido à ciência para o processo de cura. Os dois conceitos vivendo absolutamente juntos para levar qualidade existencial ao ser humano. Mens sana in corpore sano. Na Grécia Antiga já era sabido. Um corpo saudável é resultado de uma mente sã. A medicina vibracional segue este raciocínio. Com base no conhecimento vindo do Oriente, atua sobre o campo energético do homem. Como uma aura luminosa, a forma humana partiria do corpo físico para variados níveis de energia sutil. Nível etérico, astral ou emocional, mental, causal e energias espirituais superiores. Se fizermos uma regressão a respeito do que seja esse corpo energético, nós vamos então entrar na medicina hindu, por exemplo, que vai falar que nós temos um corpo energético e este corpo energético interfere com o nosso corpo físico através dos centros de forças ou chakras. Os chakras, na realidade, são elos conectivos entre o plano vibracional mais sutil e o nosso corpo físico. Os chakras estão intimamente ligados com as nossas glândulas de secreção endócrina. Então, esses centros de força e, respectivamente, essas glândulas têm uma ação de controle sobre todo o nosso organismo, no controle da temperatura, no metabolismo. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, revela que o homem é um ser espiritual ligado ao corpo físico através do perispírito. O perispírito é aquilo que, como invólucro, intermedia a relação do astral com o físico. E o corpo físico é o corpo anatômico. Ele não está isolado. Ele está sempre agregado ao
invólucro espiritual, ao, digamos assim, ao perispírito, que lhe dá forma, e ao espírito, que é a conexão com o divino. A medicina espiritual é a parte do espiritismo que trata da saúde física e da saúde espiritual do homem. Usa a vibração, a energia emanada de várias fontes, principalmente espirituais, para as transformações que se fazem necessárias nos pacientes. Diante da medicina espiritual, que nós convencionamos chamar de medicina complementar, e não é a medicina alternativa, a medicina complementar ela tem como função complementar o trabalho da ciência. A medicina convencional, tradicional, que não pode nunca ser esquecida nos seus aspectos, digamos assim, científicos, dogmáticos, ela é extremamente importante. Mas é preciso que a gente atue também nas outras esferas, em especial na chamada cura emocional e a cura mental. Sendo o homem um ser multidimensional, feito de corpo e alma, nada mais natural que ele seja cuidado de forma integral. A doença começa no perispírito, isto é, nas alterações energéticas a nível de perispírito, e que tem, fatalmente, repercussão no físico. A doença faz essa trajetória do corpo espiritual, daquele corpo somático espiritual, passa pelo mental e chega ao corpo físico. Essa é a conceituação mais moderna da medicina espiritual, daquela que procura relacionar a doença aos desequilíbrios físicos, energéticos e espirituais. A medicina espiritual vem crescendo, ganhando credibilidade e comprovação científica. Existem escolas, universidades, Harvard, por exemplo, Stanford, são universidades que dedicam disciplinas para estudar a espiritualidade aplicada à saúde. As escolas australianas de Melbourne, a Universidade de Melbourne, a Universidade de Copenhague, algumas universidades chinesas, em Taipei, são escolas médicas que deram uma abertura absoluta para os conhecimentos da espiritualidade na prática médica. A AME Brasil, que é realmente a entidade máter que congrega todas as outras AMEs nos diversos estados da federação, tem trabalhos maravilhosos, trabalho científico de alto valor, procurando fazer o casamento entre medicina e espiritualidade. Em Santa Catarina, a união entre medicina e espiritualidade é praticada no Núcleo Espírita Nosso Lar há 22 anos. Uma entidade sem fins lucrativos, mantida com doações espontâneas, o Nosso Lar, em São José, oferece tratamento complementar aos pacientes. Nós encontramos a nossa vocação, que era a saúde. E então, juntamos-nos a médicos, a cientistas, estudiosos e começamos a praticar a medicina vibracional, que é a medicina indicada pelos espíritos. É fundamental a responsabilidade do paciente no seu diagnóstico mais precoce possível, na sua condução das orientações que o seu médico define. Tanto é que aqui em Nosso Lar nenhum paciente adentra a nossa instituição para tratamentos energéticos e espirituais complementares sem um diagnóstico médico. A cada semana, o Núcleo Espírita Nosso Lar atende gratuitamente cerca de 600 pessoas que buscam ajuda emocional e espiritual. Quando nós não conseguimos nos adaptar à realidade que temos, que somos e que estamos vivendo, nós começamos a ter problemas na compreensão, no entendimento e principalmente no ato de viver. Então começam a aparecer certas avarias emocionais, energéticas, espirituais, como depressão, estado alterado de consciência, psicoses, comportamento alterado em criança, em jovem, em adultos. E isto é tratado em Nosso Lar. São as doenças mentais de uma maneira geral. Transtornos obsessivos, compulsivos, esquizofrênicos, enfermidades tipo Alzheimer, Parkinson
E também algumas doenças e enfermidades consideradas leves, não críticas, físicas. Em nosso lar, nós tratamos deste paciente, nós tratamos o espírito do paciente, aquela parte inteligente que ordena a mente e que ordena o corpo. Então, os espíritos atuam no corpo físico através da percepção extrasensorial, que nós chamamos de mediunidade. Neste processo, existe a captação de informação que o médium procura passar ao paciente, através de passes, através de envolvimento, de toques e principalmente com seu próprio pensamento positivo, com a sua onda pensante, com seu magnetismo pessoal e também com o magnetismo espiritual, ele consegue então influenciar o ser doente para levá-lo a um estado de equilíbrio. São mais de 650 voluntários trabalhando na aplicação de terapias vibracionais, como passes de câmara, cromoterapia e massagem de toalha. A transferência energética harmoniza os centros de força, buscando a saúde e o bem-estar do paciente. Esses centros de força ou chakras eram coisas que eram discutidas há pelo menos 4.000 anos e que eram coisas que eram discutidas dentro de um ambiente místico, religioso, transcendente, esotérico, chame como quiser. Hoje, esse tema é estudado com a profundidade científica. No perispírito nós temos centro de força e no corpo nós temos plexos. Plexos que são constituídos de músculos, de nervos, de órgãos, de funções, de células. E no perispírito nós temos essa mesma função, nós temos este mesmo órgão, só que de uma maneira etérea. Esses centros de força existem dentro de uma condição vibracional específica e que pode ser manipulados através de processos cirúrgicos espirituais, podem ser manipulados através de emissão de cores, passes e radiações e imposição de mãos. São centros transformadores, captam, por exemplo, sensações, emoções, pensamentos, transformam-no em energia química. Por isso, essa ligação e essa necessidade de compreender mais a respeito de si mesmo, da sua própria anatomia, do seu pensamento, a força e o que significa um bom pensamento, um pensamento equilibrado, o que significa pensamentos negativos, levando a desequilíbrios no nosso sistema imunológico. Estudos científicos já mostram que o desequilíbrio mental e emocional é capaz de gerar doenças físicas. Existe uma conexão clara, inseparável das áreas pensantes, das áreas físicas. Nós temos glândulas poderosíssimas, como é a pineal, estudada hoje em dia no mundo científico em todo o planeta, como uma glândula de captação de informações preciosíssimas. Temos que ver o homem sempre, o indivíduo, ser sempre como um todo. Não adianta tratarmos de um órgão lesado se ele representa única e exclusivamente um aviso. Ele está representando o ambiente, a parte mais fraca, a parte mais frágil do sistema imunológico, o sistema que cuida do nosso corpo biológico, que está conseguindo externar o que está indo na mente e o que está indo no espírito. Quando esse princípio inteligente não está em equilíbrio, ele começa a gerar desconforto generalizado no corpo físico, aonde nós temos as somatizações. A medicina não tem dúvidas disso. Você vê as úlceras pépticas, as úlceras duodenais, o infarto de miocárdio, as doenças degenerativas, uma gama enorme de patologias são decorrentes do estresse, que é a epidemia do século. Para nós não existe a doença, e sim o ser doente. Através de uma tomografia, o meu médico descobriu que eu tenho um meningioma, que é um tumor que se instalou na base do meu crânio, do meu cérebro. Desde o primeiro momento, eu fui em busca de um complemento para o tratamento. Irmã Jane, operação da tireoide, visando tratamento Para cuidar de específico. forma integral dos pacientes de câncer e doenças degenerativas, o Núcleo Espírita Nosso Lar criou o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer.
No Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, o CAPC atende hoje gratuitamente cerca de 150 pessoas por semana. Foi lá no CAPC que eu pude compreender o quanto é importante a gente estar em equilíbrio energético entre mente, corpo e espírito. Eu senti o que foi o efeito da cirurgia espiritual na minha barriga. Eu senti o efeito do passe, eu senti o efeito daquele algodãozinho te tranquilizando, daquelas luzes, da massagem nos pés. Eu disse, esse é o céu. Tanto o Núcleo Espírita Nosso Lar, e principalmente nos casos mais graves do CAPC, que é um centro adequado para essas práticas de cura espiritual, esses é que me encantam, me deixam realmente entusiasmado, depois de 50 anos de medicina, perceber que o caminho está à nossa frente. Temos possibilidades 1000 de sermos felizes, mesmo diante da enfermidade. Em 2000, eu descobri que eu estava com câncer nos intestinos. A reação que eu tive foi assim, eu sabia que eu ia ter. Minha mãe teve câncer nos intestinos, morreu de câncer, minha avó morreu de câncer. E chegou uma hora que eu realmente comecei a desistir de estar viva. A emoção está ligada ao câncer na medida em que reduz a defesa imunológica. Uma emoção negativa, ela produz estresse. É uma pressão sobre a pessoa. Uma amiga minha disse, Ana B, eu tô vendo que tu tá querendo desistir e eu quero te dizer que eu vou te apoiar. Quando ela me disse isso, eu disse, não, mas eu não quero morrer. E naquele momento eu vi que eu queria viver. Em setembro de 2005, eu descobri que tinha câncer no testículo esquerdo, que ele estava 50% tomado por um tumor maligno. E logo depois da cirurgia, em dezembro, eu fiz tomografia de praxe e ficou evidenciado nódulos no sistema linfático e no pulmão direito e esquerdo. Foi uma época bem complicada, bem difícil. O câncer é uma das doenças mais temidas em todo o mundo. Mesmo com o grande avanço da medicina tradicional, é a segunda causa de mortalidade de adultos no Brasil. Com certeza, o paciente que vai em busca de uma medicina complementar, de um tratamento que ajude no conforto do espírito, no bem-estar, a relaxar, a diminuir seus medos, seus receios, é um paciente que evolui melhor durante o tratamento. É uma doença que ela não tem muito tempo a perder, a cirurgia com mastectomia radical e reconstrução da mama imediata, no meu caso. Todas as mulheres que têm câncer de mama, elas falam, não é nada. Extrair uma mama, tudo bem, né? Aí quando você pega e olha de frente mesmo, é muito cruel. É muito cruel porque vão extirpar e a gente fica assim, e o meu feminino, onde é que vai parar? Os pacientes perguntam com certa frequência, posso me considerar uma pessoa curada? Por isso é que se analisa, digamos, e se recomenda que se discuta o câncer como sobrevida. O que quer dizer a palavra sobrevida? Sobrevida quer dizer a vida que se tem após o diagnóstico de câncer. É claro que quanto mais tempo nós passamos, menor são as possibilidades de que a doença retorne. Os maiores chances de recorrência estão nos 2, 3 primeiros anos. Depois do 4º, 5º, isso decresce em termos de possibilidade da doença voltar e após o 5º ano decresce significativamente. Mas hoje o acompanhamento de câncer de mama são 10 anos. Eu me considero uma paciente em manutenção. Eu posso não ter mais sintomas da doença, mas eu sei que eu tenho que estar vigilante. Porque o que me levou a ficar doente, eu acredito, além da carga genética, além de questões outras, foi a forma estressada como eu estava vivendo a minha vida. O indivíduo é um todo e precisa ser analisado como tal. Cada um tem as suas fragilidades, cada um tem a sua capacidade e nem todos os pacientes têm a mesma condição. Eu acho que o aspecto emocional e psicológico ele precisa estar bem para que um paciente possa receber um tratamento adequado e ter sucesso no seu resultado. Reconstruir uma mama e sair do centro cirúrgico, apesar com esse diagnóstico cruel, mas é um alento, né? A gente poder falar, poxa, a medicina realmente está me dando o recurso de poder dar a volta por cima. Mas o lado emocional que te ampara e que te vai dando as respostas, eu tinha um vazio enorme. Desde que eu fiquei doente, não me revoltei, eu não me desesperei. E eu acho que esse foi um ponto fundamental, porque com isso eu pude me disponibilizar aquilo que me fazia bem. Um dos lugares especiais na minha vida foi o CAPC, o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer.
pacientes de câncer e outras doenças degenerativas buscam aqui o equilíbrio mental, emocional e espiritual. Momentos de doação e entrega que amenizam as dores do corpo e da alma. Eles fazem um reiki, eles botam a mão na tua cabeça, uma pessoa senta do teu lado, outra faz uma massagem no teu pé. Tu pode contar para eles que tu tá com dor e dizer que tá doendo e chorar, e eles estão ali do teu lado e eles não... E eu me atirei de cabeça porque realmente eu descobri que lá no CAPC era um lugar que começou a entender minha alma, a dor da minha alma, porque é uma dor que não é só física. Tu é acolhida na tua dor, eu acho lá, sabe? Assim, como uma... tu não é criticada, tudo o que vier de ti, eles acolhem como verdade e te respeitam por isso, né? E eles têm técnicas para poder te ajudar. As terapias espirituais, de uma maneira geral, são todas essas formas complementares de ação que fortalecem o ser no seu pensamento, na sua autoestima, no seu autoconhecimento, fazendo com que ele se defina para responsabilizar-se por sua vida, buscando seu autoequilíbrio e, como consequência, a cura. Não se pode nunca deixar de lado o que a medicina tem de bom e de melhor. Apenas agregar a ele o componente energético, vibracional, que vai, sem dúvida nenhuma, ajudar muito na recuperação do paciente. Geoterapia, reiki, iodoterapia, salinização, cromo e crioterapia. Levando em conta a enfermidade de cada paciente, são aplicadas 20 terapias complementares. Elas harmonizam os vários níveis energéticos do ser multidimensional, visto e cuidado como um todo. Se você consegue melhorar, curar ou sanar o invólucro energético do corpo físico, seguramente você vai propiciar melhor fluxo de energia, melhor circulação sanguínea, e o organismo se beneficia disso. E às vezes é esse diferencial que significa o salto da doença para a cura. As terapias vibracionais dentro do CAPC atuam efetivamente como um pré-operatório. Na medida que o indivíduo passa por todo esse processo, todo o seu corpo mental, corpo vibracional, já está todo ele ativado, prontinho para receber aquela cirurgia. As terapias vibracionais criam um ambiente propício para a tão esperada cirurgia ou operação espiritual. Um procedimento sem cortes, realizado por uma equipe de médiuns orientados pela espiritualidade superior. A cirurgia espiritual atinge o corpo físico a partir de um fenômeno que acontece no espiritismo, que é o fenômeno da desmaterialização. É quando uma mente treinada consegue influir na estrutura molecular da matéria e ele altera a matéria. Irmã Terezinha, operação do rim esquerdo visando cálculo. O espírito manipula o ectoplasma. E o ectoplasma, que é do próprio médium ou de doadores que estão à volta, é que vão influir no corpo do paciente operado. Corrigir as anomalias perispirituais que estão determinando a doença. Como se a gente fizesse um curativo perispiritual com o ectoplasma que é doado espontaneamente por aqueles irmãos que se dispõem a essa caridade. Mão direita sobre o paciente. A Deus e a Jesus. A prece da cura. Pai nosso. Então, se você age energeticamente, e aí o valor da espiritualidade, que tem a missão de influir através dos médiuns na aplicação dessas energias curadoras, explica os êxitos que a gente obtém no dia a dia do CAPC. Em nome de Deus e em nome de Jesus, esta operação está concluída. Que Deus seja por esta irmã, agora e para todo sempre. Eles saem tão melhorados do ponto de vista físico, energético, espiritual, que acontecem verdadeiros milagres para a medicina convencional. Pacientes que não tinham a menor chance de se manterem vivos, continuam vivos. E às vezes até em melhores condições
do que antes da doença. Isso é milagre, ou não é? O momento da cirurgia espiritual é uma coisa sublime. As pessoas de branco nos levando para o centro cirúrgico operacional, onde vai ser tratado o teu corpo energético, né? Mas aquilo com uma harmonia, com uma luz, com uma serenidade. E quando eu fui para a cirurgia, eu fiquei muito impressionada. Eu me senti como São Tomé, né? Só acredito vendo. Agora veja, mulher de pouca fé, se tu acredita nisso. Porque realmente acontecem coisas na cirurgia espiritual que tu não enxerga. É para além do que a gente vê. É possível perceber a interferência da espiritualidade porque dá muita emoção. A gente sai muito emocionada, assim, é uma coisa que toca a nossa alma mesmo. E a gente fala, ai, estão cuidando de mim. Eu sou médico e nunca deixei de me emocionar com aquilo que a minha profissão me traz. Mas ao perceber essa dimensão espiritual, eu consigo ver o paciente de uma forma muito mais perfeita na sua capacidade até de autocurar-se. Ele colabora com a medicina tradicional, colabora com o seu médico, porque ele se reequilibra energeticamente e o resultado é a saúde. Eu sentia que quando eu ia para lá, é como se fosse num spa espiritual. A partir do momento que você se distancia dos propósitos da sua alma, a doença aparece não como um castigo, mas como um elemento retificador, trazendo-o, chamando-o para os propósitos do qual você nunca deveria ter se afastado. No processo da cura espiritual, a doença é vista como um caminho para a transformação. Um caminho de crescimento que passa pela reforma íntima e moral, a revisão de valores e mudança de atitudes. Afinal, somos herdeiros de nós mesmos. A grande mudança, o grande trabalho que eu tenho tido nesses 7 anos é mudar a minha forma de me ver. Admitir a tua fragilidade. Dizer, sim, está doendo, eu estou triste, eu não quero mais carregar o mundo nas costas, eu não quero mais ser toda poderosa, eu não quero mais bancar quem eu não estou conseguindo bancar. Ninguém vira santo porque teve câncer, porque está num processo de transformação, mas a ideia é ser mais responsável por tudo que te constitui, tanto o lado ruim quanto o lado bom. A gente precisa se gostar, a gente precisa tentar se aceitar do jeito e com o que às vezes a gente tem, sem se acomodar. Hoje eu tenho plena consciência e percepção de que eu estou muito mais verdadeiro comigo mesmo. A estrutura do meu pensamento é fundamental para eu poder mudar tudo. E aí eu descobri que o pensamento tem muito mais poder do que a gente pode imaginar. O dito da física quântica, que somos o que pensamos, é o dito da medicina vibracional, que nós causamos em nós mesmos as espécies do nosso próprio pensar. A gente consegue tanto mudando o pensamento. Só que tem que ser muito carinhoso consigo próprio, porque mudar o pensamento não é uma das coisas mais difíceis que tem. Nós podemos elencar 5 grandes tipos de emoção: o medo, a tristeza, os pensamentos obsessivos, a raiva e a euforia. Esses 5 tipos de emoções afetam significativamente os nossos órgãos. Isso é comprovado, né? Uma pessoa com raiva tem a sua lágrima tóxica, né? Uma pessoa com raiva tem o seu fígado que não funciona adequadamente. Porque o problema das emoções não é que a gente, que para não adoecer, tu tem que não ter raiva, não ter que ter mágoa, não tem que ter... Não existe ser humano capaz de não passar por essas emoções. Agora, a questão é como é que tu vai lidar com essas emoções. Não fazer de conta que eu não estou triste, não fazer de conta que eu estou chateada, sentir e deixar fluir. O antibiótico, o anti-inflamatório, o analgésico, tudo isso faz parte de um tratamento que não pode, de maneira nenhuma, ser deixado de lado. Mas a causa, o que está me causando a dor? O que está me causando o sofrimento? E aonde está o nascedouro dessa doença? Na nossa mente, no nosso espírito. Portanto, a necessidade de curar o espírito, de curar a mente, é a mesma necessidade que temos de curar a infecção, a inflamação. E eu descobri também que são as pequenas coisas que fazem a diferença. Não são grandes projetos de tu virar uma outra grande pessoa. Não.
É no miudinho que tu vai mudando, né? Na forma como tu te relaciona com as pessoas mais próximas, na forma como tu valoriza cada dia que tu acorda e que tu diz, consegui mais um dia, né? E eu quero fazer esse dia valer a pena. Primeiro, tente ser feliz, e a cura ela é apenas consequência. Ela é resultante desses fatores todos, médicos, da intervenção da medicina alopática clássica e da complementariedade de tudo que envolve sentimentos, emoções, amor, consciência. Depois de 1 ano e meio de tratamento, eu fui a São Paulo fazer uma bateria de exames ultramodernos, que um deles se chama PET-CT, que é o que há de mais moderno na medicina nuclear hoje em dia. E ficou constatado que eu ainda tenho alguns nódulos que não são de um tamanho muito agressivo e que eles não têm nenhuma atividade cancerígena. E eu me emociono com isso porque eu lembro exatamente da cena quando o médico me falou tudo aquilo e me disse. Eu só agradeci e eu agradeço todos os dias da minha vida quando eu acordo por estar curado e por ter vivido tudo que eu vivi, porque é uma experiência que a gente leva para a vida inteira como um aprendizado. Conhece-te a ti mesmo. Esta é a grande tarefa do homem em busca da cura integral. Caminhamos na direção de uma vida mais consciente, espiritualizada e com maior capacidade de doação, onde a fé tem um papel fundamental. A fé tem um poder extraordinariamente grande de agir sobre o mundo físico. Com a fé, você nota que até mesmo o amargo medicamento é teu amigo, que até mesmo a dolorida injeção, ela entra no teu corpo como uma parceira do alívio e da cura. A fé é que transforma esse meio. A fé é que faz com que a gente perceba que algo maior, algo melhor nos espera. A fé em Deus, a fé no universo, a fé no Cristo, propiciando para nós, cada um de nós, aquela consciência de que não existe só matéria. O Espírito é presente em todas as suas formas, nos seus diversos níveis, até se confundir com a luz universal, que é o próprio Deus Criador. Em busca da cura.